meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido diácono Tiago, amados irmãos e irmãs, romeiros devotos de Santa Rita de Cássia, que assim como eu viemos nesta noite para celebrar a nossa fé, a nossa devoção, nesta nossa santa tão querida, e também nos deparamos com este presente de, ao mesmo tempo em que celebramos Santa Rita, celebramos também a bem-aventurada Virgem Maria. Eu agradeço o Padre Márcio Felipe pelo convite, pela confiança depositada na minha pessoa para estar aqui com vocês, meus irmãos queridos, nesta noite. Esta celebração, esta memória de Nossa Senhora Rainha, que nós celebramos hoje, apesar de não ser um dogma de fé, os dogmas marianos são apenas 4, apesar de não ser um dogma, mas é uma verdade de fé, que foi declarada pela Igreja no Concílio Vaticano II, na Constituição Apostólica Lumen Gentium, sobre a Igreja, porque a Igreja e a Virgem Maria estão tão profundamente unidas, que se há uma imagem perfeita da Igreja, e realmente há, esta imagem é Nossa Senhora. Na Virgem Maria foram reunidos por Deus Pai, todos os atributos que a Igreja, a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, possui, e que nós, uma vez que somos Igreja, somos esta esposa de Cristo, somos chamados a possuir. A Virgem Maria, portanto, este espelho de virtudes, para o qual nós devemos sempre nos dirigir, a fim de buscar nela as virtudes que nós precisamos cultivar nesta vida, a fim de que a nossa união com Cristo, nosso Senhor, aumente a cada dia mais até o momento de se tornar perfeita na vida eterna. Este título da realeza de Nossa Senhora começou a ser, vamos dizer assim, divulgado na Igreja há muito tempo. Logo no início da Igreja, no século IV, grandes teólogos como Santo Éfrem, São João Damasceno e outros grandes santos daquela época começaram a proclamar a realeza da Virgem Maria. E assim como a sua realeza, todos os outros dons, os privilégios, os méritos de Nossa Senhora, tudo aquilo que nós aclamamos na Virgem Maria depende de nosso Senhor Jesus Cristo.
está em íntima relação com o seu filho, porque Nossa Senhora possui uma missão muito particular na nossa vida de fé. É a isto que se refere o Concílio Vaticano II. Nossa Senhora possui para nós, para o povo de Deus, a missão de nos apresentar o seu Filho Jesus. Ela nunca nos retém para si. Ela é uma mãe que nos ama, mas nos ama para levar ao seu Filho Jesus. Não entre nós, mas na Grécia, por aí, há mães que, por vezes, possuem um sentimento exagerado sobre os seus filhos, um sentimento, de certo modo, possessivo, né? Que ninguém encosta no meu filho, e aí quando o filho arruma uma namorada, ele arruma uma namorada e arruma um problema dentro de casa também, com a mãe, enfim. Mas são coisas que acontecem na Grécia, não entre nós. Mas com Nossa Senhora, não se dá dessa maneira. Ela nos ama tanto, que ela não nos quer para si. Ela sabe qual é o bem verdadeiro de que nós precisamos. Ela sabe qual é o anseio maior dos nossos corações. E este anseio não é por uma realização material, não é por uma graça que nós pedimos a Deus pela intercessão de Santa Rita ou dela mesma. Este anseio maior que nós temos no nosso coração não é outro senão anseio de vida, e de vida em plenitude. E esta vida a que nós ansiamos, a que nós desejamos profundamente, tem um nome, é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Isso que nós trazemos, este desejo que nós trazemos dentro de nós, não é o desejo de uma ideia, de nada que a nossa inteligência é capaz de conceber por si mesmo, mas é um desejo de vida, e esta vida se chama Jesus Cristo. E como Nossa Senhora conhece muito bem, melhor do que qualquer outra criatura sobre a face da terra, esta vida a que nós desejamos, ela não quer fazer outra coisa senão que nós entremos em plena posse desta vida, que nós entremos em plena posse do seu Filho Jesus. Por isso, todos os atributos, como disse, todos os privilégios, todos os méritos de Nossa Senhora possuem esta característica de uma união perfeita com o seu Filho Jesus e de depender única e exclusivamente do seu Filho Jesus. Ora, se nós aclamamos a Virgem Maria como Mãe de Deus, e ela de fato o é porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se nós aclamamos a bem-aventurada Virgem Maria como imaculada, se nós a reconhecemos como cheia da graça de Deus, como concebida sem pecado, é porque Deus Pai preparou para o seu Filho uma mãe que não foi tocada, não foi corrompida pela mancha do pecado. Se nós reconhecemos em Maria Santíssima a sua virgindade perpétua, ou seja, antes, durante e depois do parto do seu Filho Jesus, é porque nosso Senhor, sendo Deus, nascendo da Virgem Maria, não poderia Ele macular a virgindade física da sua mãe. Se nós reconhecemos, como celebramos no último domingo, que a Virgem Maria foi levada para os céus em corpo e alma e se encontra hoje junto de Deus Pai intercedendo por nós, é porque o seu Filho Jesus, nosso Senhor, foi o primeiro a passar pela morte e a subir para os céus, abrindo para nós o caminho para a vida eterna. Assim também se dá com a realeza da Virgem Maria. Se nós aclamamos, se nós reconhecemos a nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Rei e Senhor das nossas vidas, a mãe do Rei não é outra senão a Rainha. E do mesmo modo, meus irmãos, a Virgem Maria é, portanto, Rainha e Senhora dos nossos corações. São Luís Maria de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção,
apresenta, detalha sobre esta realeza de Maria e sobre o modo como ela exerce esta realeza sobre nós. Os reis, os governantes da terra, os soberanos da terra, exercem o seu poder de maneira impositiva, não com autoridade, mas com autoritarismo, com grandes manifestações de poder, muitas vezes com tirania. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso verdadeiro Rei, e a sua mãe, não nos governam, não reinam sobre nós desta maneira. Pelo contrário, nosso Senhor é um perfeito Rei de amor, que demonstra o seu poder sobre nós, demonstra a sua autoridade sobre nós, sobretudo no perdão e na misericórdia, sobretudo quando Ele nos acolhe em seus braços e nos leva até o Pai eterno, e nos leva até aquele que é a fonte da verdadeira vida. Da mesma maneira, com Maria Santíssima, ela que é a nossa rainha, não exerce este seu reinado sobre nós de maneira distante, mandando e fazendo com que nós a obedeçamos, mas ela exerce o seu reinado sobre nós, indo atrás de nós, nos cercando quando nós pretendemos nos afastar do seu Filho Jesus, quando nós queremos esmorecer na fé porque é pesado demais seguir o Senhor, quando as angústias, as incertezas, os sofrimentos da vida pesam sobre as nossas costas e nós somos tentados a abandonar a fé em Jesus. Ela é uma rainha que vai atrás dos seus servos para trazê-los a si, e trazendo-os a si, levá-los ao Rei, o seu Filho Jesus. Quando São Luís fala sobre o reinado da Virgem Maria nos corações, ele traz um conceito dos evangelhos que nós conhecemos muito bem, que é o conceito do reino de Deus. Nós temos ouvido pelo Evangelho de São Mateus, nos domingos, agora, Jesus fazendo os discursos sobre o reino de Deus, comparando, fazendo comparações sobre o reino de Deus, apresentando-se Ele mesmo como o reino de Deus, enfim. Nós conhecemos muito bem esta verdade da nossa fé, que nosso Senhor Jesus Cristo veio entre nós, não para criar um novo projeto político, novo ou velho, enfim, não para criar uma nova ordem social, não para tomar as estruturas políticas do mundo para si, mas para reinar sobre os corações e a partir dos corações transformar a realidade do mundo, transformar as realidades de sofrimento, de injustiça, de tudo aquilo que faz com que os filhos e filhas de Deus não tenham vida em abundância. Nós é quem devemos colaborar com o Senhor para que o seu reino se estenda sobre as almas e sobre o mundo. Nós somos estes operários que o Senhor chama para trabalhar na sua vinha, a fim de que o seu reino cresça e produza os frutos que Ele deseja. E onde entra Nossa Senhora em tudo isso? São Luís diz que para que o reino de Deus encontre lugar nos corações, é preciso haver uma preparação para este reino. O reino de Deus é algo tão grande, a união da alma com Jesus Cristo é algo tão grande, que ela não se dá sem uma preparação. E tanto é verdade que isto que São Luís diz, que o primeiro nome que ele mesmo deu ao tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, a que nos referimos, era preparação para o reino de Jesus Cristo. São Luís diz que para que o reino de Deus encontre lugar nos corações, a fim de produzir estes frutos de santidade, de justiça, de paz, de todas as virtudes, é preciso que antes
a Virgem Maria esteja bem alicerçada, bem enraizada nos nossos corações. É preciso que, antes de vir o reino de Deus a nós, venha o reino da Virgem Maria a nós, porque o reino de Maria não é outro senão o reino de Cristo. O reino da Virgem Maria não é outro senão estabelecer nos nossos corações o trono para que reine em nós o verdadeiro Rei. Por isso, meus irmãos, por vezes, não aqui entre nós também, nós somos tentados, nós ouvimos certos discursos que dizem que é preciso ter cuidado com a devoção à Nossa Senhora, é preciso ter cuidado para não colocar Nossa Senhora no lugar de Jesus, é preciso ter cuidado para que não coloquemos Nossa Senhora num lugar que não é dela, porque ela não gostaria disso. Certamente, Nossa Senhora não quer ser colocada no lugar do seu filho. E eu sou jovem, tenho só 30 anos, mas até hoje nunca vi ninguém pôr uma imagem de Nossa Senhora sobre o altar e dizer que ela deve ser adorada porque é Deus. Colocar Nossa Senhora no lugar de Deus é isso. É tirar Jesus Eucarístico do altar e pôr uma imagem de Nossa Senhora e dizer, vamos fazer uma adoração a Nossa Senhora. Isto a igreja nunca fez. Isto a igreja nunca fez e nunca fará. Mas querer tirar dos corações a pureza da devoção mariana, querer tirar dos corações a ternura do amor que nós temos para com a nossa mãe, não é colocar Jesus Cristo no centro. Não é querer que o Senhor apareça mais do que a sua mãe. Pelo contrário, se nós tiramos aquilo que é genuíno, que é verdadeiro, da devoção mariana das nossas vidas, das nossas famílias, nós estamos privando a nós mesmos e aos outros de chegar a Jesus pelo melhor caminho possível, porque Deus Pai quis que o seu Filho Jesus viesse até nós por meio da Virgem Maria. Será que o melhor caminho para ir até Ele também não é a mesma Virgem por meio da qual Ele veio até nós? Nossa Senhora é um caminho, portanto, de mão dupla. Jesus veio até nós por ela, e nós devemos ir a Ele também por ela. Não tenhamos, portanto, medo de amar Nossa Senhora em detrimento de Jesus. São Maximiliano Maria Kolbe, cuja memória nós celebramos há 8 dias atrás, diz que ninguém precisa ter medo de amar demais Nossa Senhora, porque nós nunca vamos ser capazes de amá-la como o seu Filho Jesus a amou. E se Ele é o nosso modelo, se Ele é quem nós devemos seguir, certamente nós temos que amar muito mais a Nossa Senhora. Certamente nós precisamos obedecer muito mais a Nossa Senhora do que até hoje temos feito. Certamente nós precisamos permitir muito mais que Nossa Senhora reine sobre os nossos corações, sobre a nossa inteligência, sobre a vida das nossas famílias, a fim de que o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, reine sobre os nossos corações, sobre a nossa inteligência, sobre a vida das nossas famílias. Que a Mãe de Deus e nossa Mãe nos ajude a estar sempre atentos ao seu Filho Jesus, fazendo o que Ele nos diz, ouvindo a sua palavra e colocando em prática, assim como nós ouvimos no Evangelho, para que sejamos de fato testemunhas do seu Filho Jesus, para que o nosso modo de ser, de pensar e de agir dê testemunho de que nós pertencemos à família de Deus, para que a nossa presença, mesmo às vezes sem dizer nenhuma palavra, seja um testemunho, uma manifestação do amor de Deus
que nos amou por primeiro, em Jesus e Maria. Amém.